Brian Windhorst falou no podcast dele, né, que desde 1950 não existe uma disparidade igual a essa, né? E alguns veículos aí trouxeram que é possível que quando entrarem as duas novas franquias, que deve acontecer num futuro próximo, ainda não está cravado, né? Mas deve acontecer, e deve mesmo ser Seattle e Las Vegas, né? São cidades no oeste americano, então uma franquia do leste teria que ir para lá. E ali no meião, né, que é mais próximo do leste do que do oeste, a gente tem Memphis, a gente tem o Wolves, a gente tem o Pelicans, né? Verdade. O Pelicans é bem mais leste do que oeste, se a gente for parar para pensar. New Orleans e Louisiana ali, né? O que você enxerga dessa movimentação, né, dessa entrada de novas franquias e também de um possível rebalanceamento, já pensando no quê? 16 franquias classificando direto, sem conferência. Primeiro contra o 16º, segundo contra o 15º. Aí, independente se você está no leste, se você está no oeste, onde quer que seja, é a notícia que sai, né? Que quando isso acontecer, é provável que a gente não tenha mais essa divisão por conferência, justamente pela disparidade que a gente está vendo agora. O André, é o seguinte, cara, a gente tem, assim, muito forte na gente, obviamente, aqui no Brasil, a cultura do futebol, né? Que a gente tem muita resistência a algumas mudanças, ou na média a gente tem resistência a mudanças, demora para poder assimilar e tudo, reclama bastante e tudo mais. Nos Estados Unidos, cara, a coisa é um pouco diferente, por mais que essa tradição também, essa cultura também exista, é claro, e às vezes o pessoal reclama de alguma mudança ou outra, mas é muito também latente, é muito evidente a necessidade de negócios que existe no esporte americano, né? E na NBA, que a gente, por mais que a gente adore, que a gente acompanha há tanto tempo, com muita vontade, com muita paixão, a NBA não é necessariamente não é a liga mais rica, a liga mais forte dos Estados Unidos. Ela é muito forte mundialmente e tudo mais, mas em termos de, não é a liga de maior preferência, por exemplo, dos estadunidenses. Então, assim, até independente disso, tá? É bom levar isso em consideração, mas até independente disso, é sempre uma ideia dessas pessoas, desses empresários, dos administradores dessas ligas, buscarem expansão, buscarem desenvolvimento. Qualquer sinal de possibilidade de perda de interesse é o suficiente para que o pessoal já comece a abrir os olhos, pensar em algumas coisas para poder dar um gás nessa liga, né, para que a competitividade não seja perdida, para que esses times possam ser, a competição possa ser mais equilibrada e assim aumentar o interesse, no mínimo manter, mas é claro, né, principalmente aumentar o interesse do público em relação a essas ligas. Então a NBA não é diferente. Então é baseado nisso que o Adam Silver vem observando, isso que você falou, sobre a disparidade tão grande entre a Conferência Oeste e Leste, acaba fazendo o pessoal pensar, caramba, o que a gente pode fazer? Calma, tá escrito isso aqui, daqui a pouco a galera vai perder o interesse aqui, vamos se mexer antes que a coisa acabe realmente ficando ruim, tá? Eu não sei se a curto prazo isso aconteceria de fato, tá? Sendo bem sincero, mas é aquilo, com cabeça de empresário, cabeça dos responsáveis aí pela grana, pelo marketing, eles já tentam dar um passo adiante, um passo antecipado para evitar que esse tipo de coisa aconteça. No mínimo estudam isso, né? Então, dizendo tudo isso, a gente pode entender o porquê dessa possibilidade de mudança. Essa entrada de franquias em Las Vegas e Seattle é bem oportuna, porque são cidades realmente com um mercado bem interessante. Las Vegas é um mercado interessante de esporte, mas é uma cidade muito movimentada, então isso aí chamaria atenção. Tem onde a seleção norte-americana joga, né? Inclusive treina, especialmente. E Seattle, pela tradição que tem, né? Um time histórico, um time que eu mais gosto, que eu tenho mais boa memória, que é o Seattle Supersonics ali dos anos 90. Então são mercados bem interessantes, por motivos diferentes, e que podem fazer realmente com que o Oeste fique inchado, né? Como você falou, e ter que dividir as coisas. Então, assim, é isso, André, basicamente é isso. Eu entendo essa necessidade de incrementar a liga de alguma forma e sempre tomando cuidado para não perder, para que o público não perca o interesse na liga, né? Essa é a grande preocupação para que a coisa continue prosperando. Exatamente. Tem tido um movimento nos últimos anos aí, Fábio, de tentar, eu não vou dizer reerguer, tá? Mas há um tempo atrás, os Estados Unidos sofriam alguns problemas, né? Que não tinha o que era esperado em Las Vegas, em questão de dinheiro, né? Retorno de investimento, né? Tava dando
caída ali, até antes da pandemia, tá? Não tô nem falando de pandemia, isso. Eu lembro que você até teve uma matéria sobre os cassinos, né? Alguns deles estavam fechando até, e hoje isso mudou, né? E tem tido muitos eventos lá, né? Por exemplo, o Raiders foi para Las Vegas, né? Então agora isso tem que o eu falar. americano, né? Time de basquete feminino já tem, né? A Fórmula 1 aconteceu agora nesse último final de semana, também em Las Vegas, né? Então, acho que faz todo sentido, só para falar desse ponto de Las Vegas aí. E eu compartilho da sua opinião, cara. Sempre que há, né, esse desequilíbrio, né, a Liga vai vir com essa ideia de tentar ter um equilíbrio maior, né? E óbvio que eu acho que existe também uma pressão desses times, por exemplo, o Minnesota Timberwolves, né, até o próprio San Antonio Spurs, que hoje estariam de fora dos playoffs, né? O Spurs ainda estaria no play-in ali. Mas se eles jogassem, por exemplo, se o Spurs jogasse no leste, ó, a gente vai dar uma subida aqui agora para ver, o Spurs seria o quinto colocado. Nossa, olha que absurdo. Então, a gente olhando para o oeste, a gente pensa assim: o Spurs é um time que está tentando aí um lugar ao sol. Se de jogar para o leste, é um time que está competindo tranquilamente. Exato. Então, tem essa questão aí. Eu não sei se você respondeu, que eu estava também postando aqui e tal. Você é de acordo com essa mescla de não ter mais essa divisão? Você acha que faz mais sentido? Cara, eu falei, dei uma explicação geral, mas não dei exatamente a minha opinião sobre isso. Sendo bem sincero, cara, eu sou um cara que, como eu gosto de brincar, mas também eu falo sério, eu gosto sim, cara. É aquele negócio, eu sou, como brasileiro, eu gosto de manter dentro do esporte ali, né? Conservadorismo no esporte. Eu gosto de manter algumas coisas que eu acostumei, né? São aí 33 anos acompanhando a NBA, então é muito legal você esperar a expectativa de ver um time vindo de cada lado e tudo, a gente fica na mente, cara. Isso aí é natural. Só que não é uma. Apesar disso, não é que me soa bem essa possibilidade, cara, de imaginar aí umas mudanças, fazer uma viagem bem louca aqui. Por mais que tenha sido um inchaço de datas ali na Champions League, passando de novo para o futebol, é interessante a ideia de ter confrontos de times fortes logo no começo da competição. Essa semana vai ter Real Madrid e Liverpool, meio de cara. Isso chama atenção. Então, de repente, é legal de ver, cara, uns confrontos valendo de verdade ali, né, cara, nos playoffs, aí, imaginando aí, sei lá, cara, Lakers e Miami Heat mesmo, vamos dizer assim, Lakers, ou então um Magic contra um Dallas, sabe assim, logo nos playoffs. Sim. Então, essa ideia me soa interessante, viu? Sinceramente. Por mais que eu goste aí do modelo antigo, essa ideia parece que, parando para pensar, me parece bem bacana, André, sinceramente. Eu vou começar aqui pelo comentário do Casa do Basquete, para a gente poder passar pelos comentários e falar desse assunto também. E aí o pessoal pode mandar no chat aí se concorda, né, com o fim das conferências. Enfim, que eu acho que é uma discussão bacana aí. Mandem no chat se querem do formato que tá, ou se querem o fim das conferências, classifica do 1º ao 16º e vão embora. O Caso do Basquete falou que é a favor de acabar com as conferências, mas teriam que ter alguns ajustes nas datas. Eu acho que o problema maior é o seguinte, a gente já falou desse assunto aqui lá atrás, né? Vamos imaginar que a gente tem um confronto de 1º contra 16º, que seja entre Knicks e Nets. Tá. E a gente tem um confronto de 2º contra 15º, que seja entre Lakers e Celtics. Ou sei lá, Lakers Warriors. Enfim. Lakers e Warriors não, porque é perto. Então, tá, vamos pensar falando de distância. Tá, exato. Talvez essas séries com maior distância de viagem tenham que ter uma flexibilidade maior de datas. E não como é hoje, por exemplo, que nas séries de playoff, muitas vezes você joga na quarta, folga na quinta, e joga na sexta, entendeu? Porque são viagens muito grandes, né? Então, isso pode prejudicar o time na próxima fase também. Não só na fase que está jogando, né? Mas aí os dois times sairiam prejudicados. Mas você tem, por exemplo, o Knicks classificado jogando 4 jogos em Nova York, e você tem um Celtics classificado tendo que jogar 3 jogos em Los Angeles, entendeu? Então, devido ao tamanho do país, talvez precise organizar um pouco mais isso, né? Para que se tenha um maior equilíbrio, né? Esse é meu ponto, mas eu sou a favor também. Não, bem lembrado. Eu acho que o desequilíbrio está muito grande e estamos vendo isso nessa temporada, mas, desde aquela monte de finais que o LeBron James chegava no leste, né, pelo Cleveland, pelo Miami, todo mundo falava que o leste era muito mais fraco, e era mesmo.